Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 93. Então aqui, André Luiz, ele interroga Alexandre. Observemos. Temos nestes mapas, mapas cromossômicos, que significa cromossômicos, a geografia dos genes, da hereditariedade, distribuídos, nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? A criatura receberá, ao nascer, a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Olha que sábia pergunta. Por que sábia pergunta? Porque eu não sei se você sabe, quando o espírito é evoluído, você entendeu? Ele apossa-se desse mapa cromossômico. Ele apossa-se desse mapa cromossômico. Obviamente, apossando-se também de todo o processo da geografia, dos genes. Então, ele apossa-se de tudo. Uma vez que ele apossou-se desse mapa da geografia, dos genes, do cromossomo, do mapa, dos mapas, do mapa cromossômico, ele interfere na base das gametas. Você entendeu? Separando nas gametas a influência hereditária do pai e da mãe. Ele separa nos genes, na geografia dos genes, ele separa esse processo da hereditariedade, você entendeu? Nos cromossomos, ele separa nas gametas, ele separa toda a influência da hereditariedade, da genética, não sofrendo ele influência nenhuma da hereditariedade, nem do pai e nem da mãe. É como, vamos assim dizer, realizado ali, feito um exame, consta-se que é filho daquele casal, mas que não
as influências, tanto de um quanto de outro, não interfere no processo evolutivo dele. Então, por exemplo, se o pai bebe, se o pai rouba, se o pai mata, se o pai é um sexólogo, vamos pensar assim, se a mãe é uma pessoa assim lá pervertida, é uma pessoa que fuma, que bebe e tudo mais, esse espírito, por ser evoluído, ele vai lá nestas áreas cromossômicas, né? Nesse mapa da geografia dos genes, da hereditariedade dos cromossomos. Ele vai lá nas gametas, no núcleo das gametas e retira toda aquela influência para que ele não sofra influência alguma. Havendo casos que ele nem retira aquela influência. De tão evoluído, ele neutraliza para que aquelas influências não passe para ele, não seja transferida para ele. Olha só para você ver como são as coisas. Isso quando o espírito é evoluído, é mais evoluído. Agora, quando não é evoluído, coitadinho. Se o papai é um pé de cana, a tendência é que o filho vire um gargalo. Se o papai fumava, o filho também. Entendeu? Então, se o papai, entendeu? Matava, roubava, então traz aquilo ali tudo no mapa geográfico dele, nos cromossomos dele, sabe? O indivíduo traz tudo aquilo ali. É o registro dele, que através do processo da hereditariedade acaba influenciando negativamente aquele outro espírito, se ele não tem lá uma certa evolução. Não generalizando, tá bom? Cada caso é um caso. Mas acaba o influenciando, porque ele também não é lá a coisa que presta. Então acaba influenciando. Então, quando acontece de um espírito mais evoluídozinho reencarnar num lar, num casal desse, ele, né, toma o cuidado de ir e separar tudo isso aí. Vocês querem uma prova disso? Procure um livro que chama-se Francisco de Assis, por João Nunes Maia. É um livro de Miramês. E procure o momento em que Francisco de Assis prepara o seu retorno ao corpo físico. Vocês vão deparar com esse assunto aqui. Vocês vão lembrar de tudo que eu estou dizendo aqui a respeito dos cromossomos, dos cromossômicos, né, dos cromossomos, do mapa geográfico, do processo hereditário. Vocês vão lembrar de tudo que eu estou dizendo aqui. E lá Francisco retirou tudo quanto é influência. Tudo quanto era influência do pai, Bernardone, e de sua mãe. Porque o pai era um grande comerciante, então ele visava lucros e mais lucros e mais lucros, e ouro e mais ouro, e tapeçaria, aquelas coisas, luxúria. E Francisco, ele não veio para isso. Então ele foi lá e cortou, separou o joio do trigo. E nasceu ileso, livre daquelas perturbações
Mas foi preciso dele ir lá nas gametas, nesses registros todos aqui. Depois ele foi lá nas gametas e retirou todas essas influências que se encontravam lá nas gametas, né? Que é no núcleo das células, né? Então, queridos irmãos, a gente precisa estudar, não é? Eu acho que se estudássemos, né, a coisa mudaria, né? Então, depois que André fez essa pergunta, continua, característica dos pais, as enfermidades ou as exposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Então, André Luiz fez essa pergunta para Alexandre. Olha a resposta de Alexandre. Não, André, observou o orientador, com grave inflexão. Com grave inflexão. Porque Alexandre não podia agir de uma outra forma a não ser do jeito que ele agiu, com grave inflexão. Isso é psicologia, gente. Nós temos que refletir a respeito disso. Porque senão as pessoas, né, generalizam. E nós não podemos generalizar, porque cada caso é um caso. Você viu agora onde é que eu fui chegar? Observou o orientador, com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. Entendeu? Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Você entendeu, né? Todavia, em semelhantes imperativos das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Herda tendência e não qualidades. É completamente o oposto. Tendência é uma coisa e qualidade é outra coisa. Nasce você com tendências ruins para ver o que acontece. As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, né? As primeiras cercam o homem que nasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se as segundas, As segundas resultam do labor individual da alma, encarnada na esfera educação e aperfeiçoamento de si mesmo, nos círculos benditos da experiência. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairá a quaisquer exigências menos nobres do corpo
ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes em se referindo ao círculo onde renasceu. Tá vendo só? Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão, praticando a subida espiritual. Melhoremos sempre. Esta é a lei. Em virtude das anteriores explicações do orientador relativamente à importância da assistência de Herculano a Segismundo reencarnado, até aos 7 anos, procurei obter do instrutor alguma elucidação a respeito. Pedi desculpas a Alexandre, todavia não me pude furtar a delicada inquirição, porque tamanho cuidado com o sangue do futuro recém-nascido? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação. Você observou a complexidade nesse assunto todo que eu tratei, né, no mapa geográfico, né, da hereditariedade. Você observou a complexidade na resposta de Alexandre a André Luiz. E agora, André Luiz, ele já faz uma nova pergunta. Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação. Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solícito. Olha só. Então, André Luiz quis saber o porquê, né, de todo o aparato, né, de toda a proteção até os 7 anos, né? Somente aos 7 anos iniciais de existência humana estaria terminado o serviço de reencarnação. É aqui agora que entra aquela outra questão. Como sempre acontecia, o nobre mentor ouviu-me complacente, sorriu qual pai carinhoso e respondeu solicitando: você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Observemos aqui, gente. Você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não saiba que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Então agora você descobriu onde é que o perispírito encontra-se radicado? Você descobriu agora onde é que o perispírito encontra-se ligado? No sangue. E isso, não só o perispírito, é óbvio, né? Todo o processo espiritual do indivíduo, que compõe todo o organismo glandular, celular, está tudo ligado às células, às glândulas, aos hormônios, ao sangue,
né, aos glóbulos, às plaquetas, aos glóbulos brancos, aos glóbulos vermelhos, às plaquetas. Gente, é perfeito demais. É perfeito demais. Não, sabe? Esse cérebro aqui vai explodir mesmo. Não vou dar conta, não. No sangue, na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Gente, olha aqui, olha aqui. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação, diferente das energias orgânicas em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue. Você observou agora? Que aos 7 anos é que ele começa a presidir o processo do sangue. Antes ele vivia num estado, não vou dizer letárgico, mas de dependência. Elemento básico de equilíbrio ao corpo perispiritual. Elemento básico de equilíbrio ao corpo perispiritual. Ou forma preexistente no novo serviço iniciado. Ou forma preexistente. Repetir. Iniciado. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino. Olha só para você ver que grandeza, gente. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa às atividades no campo material e em seu fluxo e refluxos incessantes na organização fisiológica. Nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade e surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital. Vocês observaram bem? Então, de maneira absoluta, né, quando interrompe-se o fluxo, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma, o tônus vital. Então, interrompe-se as enfermidades, interrompe o fluxo vital. Você entendeu? E é onde ocorre-se o óbito, com a retirada da alma. Então, ali, uma vez por estar ligado no sangue, então interrompeu-se o sangue, a alma é retirada daquele líquido, assim vamos dizer, daquele fluido divino, como aqui tá, Alexandre disse. Gente, é muito perfeito. Olha só que coisa. É muito grande. Vamos para o próximo vídeo.